Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. No vídeo anterior, nós vimos o Senhor Jesus repreendendo os religiosos judeus, porque eles estavam substituindo a palavra de Deus por tradições religiosas. Eles se preocupavam tanto com as questões exteriores, como lavar das mãos, por exemplo, que estavam anulando os mandamentos de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Se você não consegue enxergar as tradições religiosas estranhado na cristandade atual, eu te aconselho a observar direito. As tradições religiosas estão tão entranhadas na cristandade atual que é até difícil discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que são doutrina bíblica e o que são doutrinas de homens. Após o Senhor Jesus repreender os líderes religiosos e deixar a multidão, entrou em casa e seus discípulos começaram a interrogá-lo acerca da parábola, porque eles não estavam entendendo que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra dentro dele, porque o que sai procede do coração. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação acerca da parábola. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Aqui o Senhor Jesus deu um show de esclarecimento. Então, desde já eu afirmo, não é bíblico doutrinas com restrições alimentares. Não vemos na doutrina dos apóstolos nenhum tipo de restrição alimentar. Pelo contrário, olha o que Paulo disse a respeito desse assunto em 1 Timóteo capítulo 4. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículos dos 2 ao 5. Então, eu te aconselho a observar as cartas dos apóstolos dirigidas às igrejas. E quando eu falo igreja, não estou falando de edifício, estou falando de localizações geográficas, como Coríntios, Éfeso, os Tessalônicos e assim vai. Porque igreja significa reunião de pessoas, e é nas cartas dos apóstolos que nós vemos os ensinamentos dirigidos à igreja, chamado por Paulo de sã doutrina. Por mais belos que sejam os ensinamentos e as intenções, se não estiverem nos ensinamentos dirigidos à igreja e forem tomadas como mandamento de Deus, está mal. Não passam de tradições religiosas. E antes que você pense que nem tudo que foi ensinado está na Bíblia, eu te respondo: se não está na Bíblia, é porque não deve ser ensinado. E como já lemos aqui agora, o que sai do homem é o que torna impuro, pois o interior do coração do homem vê os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Marcos capítulo 7, versículos 20 ao 23. Então, não seja guiado por aquilo que você acha ser boa ideia e tenha a palavra de Deus como guia. É muito importante você saber dizer não como resposta às tradições religiosas e os falsos ensinamentos. E em falar em resposta, teve alguém que teve uma resposta muito sábia, mas veremos esse assunto no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.